O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 24 de fevereiro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 7ª reunião da 5ª sessão ordinária. Sessão esta, uma sessão bastante importante para a nossa casa. Na penúltima sessão, o vereador Cláudio Damião havia feito a sugestão de convidarmos secretários, para que viessem as nossas sessões e aqui fazer um balanço de todo o trabalho que tem sido feito. E, por uma sugestão da liderança de governo, que foi amplamente discutido por todos nós achamos melhor reservarmos um espaço maior, inclusive fazendo a antecipação de uma sessão. No caso, hoje nós teríamos 2 sessões, o tempo de 2 sessões, e convidamos vários secretários municipais para que todo esse tempo fosse dedicado aí às principais notícias, o que já foi feito, planejamento futuro e o que vai, que está planejado para acontecer na nossa cidade aí pelos próximos dias e meses. E a gente já agradece aqui o pronto atendimento às nossas convocações. E eu gostaria de convidar, nesse momento, para compor a mesa dos nossos trabalhos, nosso prefeito em exercício, Demerval Barbosa Moreira Neto, que se encontra na nossa casa. A assessora dele que... Nessa primeira parte da sessão, quer dizer, na verdade, nós dividimos a sessão em 2 partes, porque são 2 sessões. Na primeira parte, nós vamos convidar, e eu gostaria de convidar para compor conosco a mesa dos trabalhos, o secretário de Obras do município de Nova Friburgo, o senhor Hélio Gonçalves Correia. Secretário Municipal de Projetos Especiais, senhor Luiz Cláudio Ferreira. Eu gostaria, como já disse no início, agradecer a presença de todos os secretários municipais. Nós temos aqui muitos secretários. Ao longo da sessão, nós vamos registrando a presença de todos e pedir licença para que nós convidássemos para compor conosco a mesa dos nossos trabalhos, representando todos os secretários municipais, 2 secretários municipais que são vereadores licenciados, colegas da nossa casa, o vereador Vanor Pacheco, inclusive já foi presidente da nossa casa, secretário de Serviço Público, e o nosso secretário de Agricultura, vereador Roberto Vermelins, que
participe conosco desta sessão. Sintam-se todos os secretários devidamente aqui representados pelos nossos ilustres vereadores licenciados e hoje ocupantes de cargo de secretário municipal. Explicar um pouquinho a dinâmica desta sessão. Na verdade, é uma sessão normal, não é uma sessão específica, nem sessão solene. Nós teremos um expediente bastante curtinho e faremos a leitura logo após. E depois nós abriremos, portanto, um tempo de aproximadamente meia hora para cada secretário, expor aí o seu trabalho, o que tem feito, em termos de planejamento. E logo após nós abriremos a participação dos vereadores, para perguntas e será direcionada aí a cada uma das duas pastas que farão parte dessa sessão primeira. As pessoas que foram convidadas, que nós aqui agradecemos também a presença de todos, a participação direta ela não é permitida. Então, se alguma pessoa da nossa assistência quiser fazer alguma pergunta aos secretários que estão hoje aqui presentes durante este ato, pode procurar um vereador e direcionar esta pergunta a um vereador. Qualquer vereador, a pessoa pode procurar, fazer uma pergunta e o vereador, se achar conveniente, oportuna a pergunta, pode, portanto, direcionar a pergunta aí ao secretário, ou ao nosso querido Hélio Gonçalves Correia, ou ao nosso querido Luiz Carlos Ferreira, ambos secretários de obra e secretários de projetos especiais. Tá ok? Eu vou solicitar, então, portanto, ao vereador Isaac Demane que faça a leitura do nosso expediente. Antes, portanto, mais uma vez agradecer aqui a presença do nosso prefeito, de todos os secretários municipais. Para a gente é um grande honra e prazer recebê-los aqui. Esta proximidade ela é importante, muito saudável, para a relação entre os poderes. No momento em que a nossa cidade passa por toda essa dificuldade, a maior catástrofe da história do Brasil, uma das 10 maiores mundiais, e nós termos aqui essa proximidade, os laços estreitos entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, nesse ato representado pelo nosso prefeito, todos os vereadores aqui, a maioria do secretariado municipal. Então, isso mostra que as forças políticas, as correntes políticas da cidade estão de mãos dadas no intuito de querer resolver essas questões maiores, minimizar logo todos os impactos que foram sofridos pela nossa cidade por conta de todo esse desastre natural. Então, a gente agradece muito, prefeito, a sua presença aqui. É sempre um prazer recebê-lo e uma honra para a nossa casa, ter o Poder Legislativo e Executivo de uma forma tão próxima. Isso só traz benefícios, mostra para a população de Nova Friburgo que nós estamos muito preocupados e antenados em resolver as questões que envolvem hoje essa principal catástrofe que aconteceu no nosso município. Então, de modo que eu queria dar as boas-vindas e agradecer imensamente a sua presença na nossa casa. Muito obrigado. Passo, portanto, a palavra ao nosso vereador Isaac Demane, primeiro secretário, que fará rapidamente a leitura do expediente. É uma coisa formal, mas que faz parte aí do nosso expediente. Senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Expediente da reunião do dia 24 de fevereiro de 2011. Projeto de resolução do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro dispõe sobre a criação do Jornal da Câmara Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa Jovem Legislador no âmbito da Câmara Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo senhor vereador Renato Abirrâmia concede título de cidadania friburguense ao senhor Rubens César Fernandes. Concede título de cidadania friburguense à doutora Solange Gonçalves Freitas. Concede título de cidadania friburguense ao doutor Paulo Sérgio dos Santos. E concede título de cidadania friburguense à senhora Juliana Viana Malman Muniz Dantas. Alguma coisa parecida com isso. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro determina a restauração de vias públicas danificadas pela realização de serviços públicos por empresas concessionárias no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Determina a fixação de cartaz sobre a qualidade
da carne nos locais que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Determina a sinalização horizontal das vagas de estacionamento que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a realização de exame HIV por meio do teste ELISA em todas as unidades básicas de saúde no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a definição de locais públicos para recebimento de pneus velhos descartados ou inutilizados pelas borracharias e ou população no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre o programa de revitalização das quadras municipais de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre o programa de revitalização, dispõe sobre o controle de desperdício de água potável distribuída para uso, instituindo o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional de Água em Edificações no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre o tempo de espera dos usuários do serviço bancário nas filas para atendimento no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Torna obrigatória a fixação em hospital e clínica de cartaz com informações sobre os procedimentos a serem adotados em caso de óbito de paciente. Dispõe sobre a comemoração do Dia da Costureira a ser realizado anualmente na semana do dia 25 de março e da outras providências. 25 de maio. Institui o programa interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e combate à violência nas escolas da rede pública de ensino e da outras providências. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa Capacitando o Idoso e da outras providências. Institui o Dia Municipal de Memória de Catástrofes de 2011 e de intensificação das formas de prevenção e reação eficiente a outros possíveis desastres naturais. Institui no município de Nova Friburgo o projeto Aprendi com o Vovô, programa de aproveitamento e valorização de idosos para fins educacionais, culturais e sociais e da outras providências. Institui a política de prevenção e da depredação das escolas na rede pública de ensino. Dispõe sobre a concessão de licença de funcionamento de novos bares e estabelecimentos similares próximos à rede de ensino público e privado. Dispõe sobre a elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para a obtenção de licenças ou autorização de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos e atividades privados ou públicos na área urbana do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Guarda Verde para complementação da forma educacional e ou profissional de alunos da rede pública do município e da outras providências. Concede menção honrosa aos servidores municipais em ocasião de sua aposentadoria. Institui o Dia Municipal do Rio Bengalas e seus afluentes. Autoriza o município a apoiar a criação de área de reserva legal ampliada e da outras providências. Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Florestal Renovável e da outras providências. Concede incentivo para construções que especifica em áreas inundáveis. Institui no âmbito do município o programa Doe Seu Medicamento e da outras providências. Institui no município de Nova Friburgo o projeto Resgatando a História dos Bairros e da outras providências. Dispõe sobre as medidas que coíbam a interrupção de políticas em face da implementação sem justificativa legal, com vistas à responsabilidade administrativa na administração pública e da outras providências. Vou pedir ao vereador Reinaldo Rodrigues que leia as indicações. Com relação a essa questão dos projetos de lei, tem alguns deles que têm duplicidade com relação ao que eu já fiz proposições nesta casa. Então, eu gostaria de convidar o vereador Edson Flávio até para assinar alguns desses, haja vista que é importante, sem desmerecer ninguém, na legislatura passada, 15 vereadores, 12 titulares e 3 suplentes. Somando os 4 anos de projetos de lei de todos eles, deram 503. Nessa eu já tenho mais de 1.100 projetos de lei em 2 anos. Então, várias são as proposições que já são de minha autoria. Então, eu gostaria de convidar o vereador que fizesse parte, junto comigo, pelo menos desses aqui, e parabenizá-lo por várias outras indicações, várias outras proposições que, com certeza, são de alcance social, que vai contribuir muito com a nossa sociedade. Fico feliz de ver o vereador dessa forma, caminhando em função de cada vez aumentar as leis do nosso município.
Rapidamente, por favor, senhores. Terá um prazer em estar junto com o vereador nessa batalha. Pode ir. Vereador Reinaldo, por favor. Indicações do vereador Renato Abirrâmia. Recapeamento da Avenida Júlio Antônio Turla, em Olaria. Recuperação da calçada da Rua Iselino Maduro, em frente ao Colégio Júlio Salúcio, Chácara do Paraíso. Desentupimento de bueiros da Rua Tomé, em Muri. Recuperação da Rua Boechat, Parque Santa Elisa, Browns. Do vereador Cláudio Damião. Desapropriação, bem como a utilização para a construção de habitações de interesse social de terreno localizado no bairro do Rui Sangrá, próximo à creche. Do vereador Marcos Medeiro. Conserto de buraco em toda a extensão da Rua Prudente de Moraes, Praça da Bandeira. Capina e limpeza de toda a extensão da Rua Anápolis, São Geraldo. Reparo na tampa de bueiros em toda a extensão da Rua Plínio Salgado, Conselheiro Paulino. Capina e limpeza em toda a extensão da Rua Leão, Chácara do Paraíso. Recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Governador Roberto Silveira. Reparo na tubulação de esgoto da Rua Rio Caraíba, Três Irmãos. Reparo na iluminação pública da Rua Grécia, Nova Suíça. Do vereador Reinaldo Rodrigues. Limpeza dos bueiros da Rua Dom João VI, no Cônego. Limpeza dos bueiros na Rua Gandhi, Cônego. Limpeza dos bueiros na Rua Flêming, Cônego. Limpeza dos bueiros na Rua de Duas Pedras e Vila Nova. Limpeza de bueiros nas ruas de Conselheiro Paulino. Limpeza dos bueiros nas ruas do Centro. Limpeza dos bueiros das ruas de Olaria. Moção especial de louvor do vereador Edson Flávio Coelho, com a Assembleia de Deus Central pelos seus 72 anos de fundação e pelos 32 anos de ministério pastoral. Pastor José Antônio dos Santos. Votos de congratulação do vereador Sérgio Xavier, com a senhora Carmen Lúcia Verli da Silva pela passagem de seu aniversário. Do vereador Marcos Medeiro, com a senhora Cleise Maria Zito e outras pela posse como deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. Do vereador Isaac Demane, com o senhor Alcides Euclides dos Santos e outros pela passagem de seus aniversários. Comunicação do doutor Oswaldo Danta dos Santos Filho, encaminhando as ações mais importantes realizadas durante a sua gestão frente à Fundação Municipal de Saúde no período entre dia 4 de 2009 a 7 de 2010. Senhor presidente, está lido o expediente. Pois não, obrigado, senhores vereadores. Eu gostaria de convidar para compor conosco nossos trabalhos mais uma colega nossa da nossa casa, vereadora, a doutora Jamila Calil, e hoje atual secretária de Saúde do município de Nova Friburgo. Até para poder florear um pouquinho o ambiente. Senhores vereadores, na verdade, vamos fazer aqui uma inversão de pauta. Na verdade, nós convidamos o nosso prefeito, e é lógico que, como é sabedor de todos, uma agenda do prefeito ela é complicada, ela é muito composta, muitas reuniões, muitas coisas a fazer, e o nosso prefeito não pode ficar aqui hoje durante todo o dia conosco. Então, ele me pediu a licença daqui, veio para a abertura dos nossos trabalhos e gostaria de usar a palavra. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao prefeito, nosso querido Demerval Barbosa Moreira Neto, e logo após, com as devidas desculpas e licenças, ele terá que se retirar. Pois não. Ordem. Não é uma indelicadeza, mas como autor da proposta, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de fazer uma saudação ao nosso prefeito. Com certeza. Agradecer a presença. Ontem tivemos a chance de nos falar e reforcei o convite. Acho especial a vossa presença aqui, em atenção à sociedade, à população. Sei do seu esforço, prefeito. Tenho acompanhado todo o desenvolvimento dos trabalhos, as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Quero aqui, ao homenageá-lo, agradecer também aos secretários que aqui compareceram, que atenderam à convocação. Acho que uma iniciativa de chamar os secretários para que diretamente, através da Câmara Municipal, possa falar com a população de Nova Friburgo, num momento de crise como essa, é de vital importância. Então, faço aqui o agradecimento. Agradecer também e saudar
as lideranças aqui presentes, secretários, servidores da Câmara, da Prefeitura, sindicalistas, trabalhadores, professores, enfim, todas as pessoas aqui presentes que nesta tarde terão oportunidade de discutir os temas que hoje são da maior relevância, que é a retomada do desenvolvimento, a retomada do crescimento e da reconstrução de Nova Friburgo. Então, falo aqui, em nome dos vereadores, que eu quero agradecer também que aprovaram essa iniciativa, foi unânime a iniciativa de realizarmos esta sessão, já de antemão agradecendo e tendo a certeza de que, através da fala dos vereadores, a população também vai poder ver contempladas suas dúvidas com relação às temáticas que vão ser tratadas pelos secretários. Então, agradeço aqui, prefeito, mais uma vez ao senhor e aos secretários aqui presentes. Passo a palavra, então, ao nosso querido prefeito. Demerval, fica à vontade, pode ser daqui, da tribuna, fica à vontade. Se quiser falar também aqui do... Senhor presidente, senhor vereadores, no princípio foi o caos. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Quando desci da minha casa, o vereador Renato Aberrâmia me ajudou a pé pelo São Lucas ali. Renato é meu vizinho. E vi... Alô? Alô? E vi... Deu aí? E vi, então, que a autoridade da gente, ela se torna parecida, igual, no caos. Vim descendo e vendo a minha cidade toda destruída. Isso me marcou muito, porque nunca tinha passado por isso, dessa forma, e acho que muitos brasileiros, ou nenhum brasileiro, tinha passado até então, já que essa foi a maior tragédia do Brasil. Fui descendo para a prefeitura e ali peguei uma carona, estava a pé. Quando cheguei na prefeitura, logo depois ou antes, aí não me lembro bem, já estava o vice-governador e eu perguntei para ele, em que eu posso te ajudar? Essa foi a palavra sábia. Essa foi o diferencial das 3 cidades. Porque ali eu sabia que sozinho, e acho que hoje também, nós não conseguiríamos. Era latente. Eu pensava naqueles caminhõezinhos, Zelinho, que tanta gente achava que era o máximo, novo, que ficou em frente da prefeitura, mas que perante a tragédia era o zero, era nada. Então, essa capacidade do povo friburguense não é uma capacidade do prefeito, porque eu represento vocês, foi na hora o que deveria ser feito. Começaram as críticas que estavam mandando em Friburgo, e eu queria que mandasse, porque não é qualquer prefeito que divide a sala com o vice-governador, com o presidente da EMOP, que são pessoas que talvez hoje, para a gente falar, tem que marcar horário, e ali nós dividimos. Cheguei a fazer a chave do gabinete para entregar a ele que não aceitou. Porque eu acho que ele poderia sair do meu gabinete, que não é meu, que é da população de Friburgo. Prova disso, que ali estou. Então, assim começou. Agradecer esse secretariado, pela primeira vez, estou tendo assim com todos ao mesmo tempo, porque eles não foram contratados para isso. Nenhum deles foi contratado para esse caos. Eles fizeram muito mais, muito além do seu contrato de trabalho.
No contrato da secretária de saúde, não consta que ela precisa atender 3 dias seguidos, sem dormir, comendo, com a quentinha na mão e trabalhando dentro da capela do hospital. Não consta isso. Muito pelo contrário. As pessoas acham que ser secretário é ter carros com placa branca, é ter salários altíssimos. E nós vimos que não é nada disso. Ser secretário é servir a população. No dia normal já é isso. Na catástrofe vai muito além. Então, o que eu queria pedir a todos vocês, não só ao Legislativo, eu acho que o Judiciário também, é que nós continuemos de mãos dadas, abraçados um ao outro, porque o problema é muito grave. Ontem eu estava andando com o Elinho e ele foi me apontando, e não tem uma montanha de Friburgo que não tem um problema muito grave, que pode juntar todos nós de Friburgo, que não vamos conseguir resolver. É problema grave para a presidenta da República, porque os bilhões e bilhões de reais que vão ter que ser gastos em Nova Friburgo é um problema para ela, é um problema para o Brasil. As áreas de risco estão aí, as pessoas estão sem casa, o aluguel social não pode ser banalizado, ele tem que ser distribuído às pessoas certas. As pessoas de Friburgo têm que ter consciência que bolsa de compra não é para sustentar quem não precisa, é para quem realmente precisa. Agradecer aos funcionários, porque o Elinho, que tão criticado foi, ele é chefe do transporte. Ele nunca foi dono de armazém para tomar conta de carreta. As carretas que vêm com doações, quem doa, doa de coração. Mas o dono da carreta quer que ela seja descarregada a hora que ele chega, porque ele precisa fazer outros trabalhos. Não foi ele que doou. Chega aí, tem que ser na hora. E a gente contando com o voluntariado, com as igrejas, que até hoje estou contando nessa segunda fase. Então, é esse carinho que eu acho que Friburgo não pode perder. É esse momento dessa cidade destruída, muito mais do que algum de vocês pensa, é que nós temos que estar juntos. Aonde nenhum de nós vamos cometer erros, nós iremos cometer equívoco. Porque na desgraça, ninguém comete erro. As pessoas podem tomar um caminho diferente. Como as pessoas que estavam salvando, não morreram 3 bombeiros? Eles cometeram erro? Poderiam ter cometido algum equívoco, mas deram a vida para salvar os nossos semelhantes, que às vezes já estavam mortos. Eles deram a vida deles para salvar muitos que já estavam mortos, que nem é salvar, né? Retirar aquilo. Muitas vezes nós desenterramos para enterrar de novo, só para colocar o nome, para dizer de que família era. Todos foram enterrados em covas separadas. Não houve nenhum enterro coletivo. Então, eu acho que é esse espírito que o prefeito está querendo que a gente faça essa nova Friburgo. Muito obrigado, Serginho. Desculpe aí esse tempo de vocês. E vocês agora vão ter uma reunião de trabalho, uma reunião para auxiliar a gente nesse caminho que eu espero que a gente siga, esse caminho de união, e que ele só se desfaça para se juntar de novo
quando faltar 3 meses da eleição. Quando chegar 3 meses antes da eleição, nós se separamos e cada um mostra o seu projeto, mas que passe, quando passar a eleição, que nós estemos juntos de novo por essa nova Friburgo, porque não vai ser em 2 anos que nós vamos conseguir consertar tudo isso aí que houve. E vamos reconstruir essa Friburgo. É o desejo do prefeito enquanto lá estiver. Muito obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, prefeito. Tenha dessa casa aí as nossas portas abertas. Tenho certeza de que o espírito hoje de toda a casa, de todos os vereadores, é de colaborar, de contribuir. Nós estamos aqui à disposição, sempre que o senhor precisar lá, nos chamar para qualquer assunto que envolva uma reunião, que for discutir e tratar de assuntos, para que a gente possa minimizar toda essa tragédia e dar à Nova Friburgo tudo o que ela precisa. O senhor pode contar conosco. Tenha um bom retorno, um bom trabalho. O senhor tem muito trabalho também pela frente. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, registrar aqui a presença de alguns secretários municipais, secretário, nosso querido Eduardo De Vries, secretário do Meio Ambiente, Frank James, secretário de Esporte, Maduro, assistência social, Dr. Roosevelt Conci, secretário de Cultura, nosso querido professor Francisco, secretário de Fazenda, Ângelo, secretário de Administração, José da Mota, Turismo, nosso querido secretário-geral Zé Ricardo, doutor Hamilton Sampaio, nosso procurador, doutora Jamila, que já está aqui, secretário de Saúde, Álvaro Ottoni, secretário de Proleitura, coronel Hudson, secretário de Ordem Urbana, Gustavo Barroso, secretário especial de Cônego e Cascatinha, Celso Novaes, da Altran, Carlos Pessoa, da AMAI, Rafael, secretário especial de Olaria, Jorge José da Silva, da Controladoria do município, nosso querido Davi Macena, secretário de Comunicação Social, e daqui a pouco a gente anuncia aí mais algumas outras presenças. Também professor Gil de Carvalho, nesse nosso encontro, representando a UERJ. Bem, após a leitura do expediente, em discussão, os votos de congratulações. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moção especial de louvor. Em discussão. Rapidamente, por favor. Pois não, senhor presidente. O tempo regimental é um projeto importante que nós estamos apresentando, pedindo aqui que essa casa aprove a moção especial de louvor pelos 72 anos de fundação da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo e 32 anos de Ministério Pastoral do pastor José Antônio dos Santos. Há de saber que 72 anos prestando serviço a uma comunidade é de relevante importância para todos nós, como todas as outras denominações de diversos credos religiosos, mas nós, nesse momento, apresentamos, então, esse pedido de moção especial de louvor aos 72 anos da Assembleia de Deus Central, por tantas coisas que tem feito no município e fora do município até. Uma igreja que hoje conta com mais de 6.000 membros, e esses 6.000 membros se desdobram nas suas famílias, portanto, muitas pessoas sendo transformadas, sendo abençoadas por Deus e contribuindo com a sociedade de Nova Friburgo. Portanto, senhor presidente, essa é a solicitação que eu faço e espero a aprovação desta casa. Pois não, na verdade, houve um erro aqui da presidência, ela está entrando somente na leitura e depois é que nós votaremos a moção especial de louvor. Vereador Renato Bianco. Para informar que hoje é aniversário do nosso querido vereador Marcos Medeiros. Que bom. A presidência registra com prazer e deseja ao vereador aí toda a felicidade, saúde, que Deus abençoe sua trajetória, tanto pessoal como política, vereador. Em nome desta casa, Vossa Excelência tenha muita saúde. Gostaria de incluir, se é possível, então, a moção de congratulação com o vereador Marcos Medeiros pelo seu aniversário no dia de hoje. Pois não, vereador. Senhores vereadores, dando prosseguimento à nossa sessão, abriremos, portanto, a parte
para a qual ela foi destinada, vamos convidar os nossos secretários municipais, queria saber se existe uma preferência de ordem, ao secretário de Obras ou de Projetos Especiais. Pode ser? Quer começar? Para mim, também. Quer começar, Cláudio? Vamos convidar convidando, então, enquanto ele se dirige para a tribuna, o querido secretário de Projetos Especiais, pois não, vereador Jorge. Senhor presidente, eu entendo que deveria ter um encaminhamento da sessão, o vereador requerente ou qualquer outro vereador, já que a partir da aprovação passa a ser o projeto da casa, um balizamento para que os secretários possam iniciar as suas falas dentro do relatório que trouxeram. Então, sugiro a Vossa Excelência que qualquer dos vereadores possa iniciar o balizamento da reunião. Vereador, eu tinha feito o seguinte encaminhamento. Nós daremos um prazo de meia hora, um pouco mais para cada secretário. Eles vão colocar aí as suas ponderações e, logo após, eles retornam aos lugares. Nós abriremos a participação dos vereadores, que podem direcionar a pergunta ou um ou outro, e eles vão respondendo de acordo com a participação dos vereadores. Porque se a gente abrir, fala para um, depois abre a participação de todos, depois abre outro, participação de todos de novo, a gente vai extrapolar o tempo da sessão, que são de 3 horas. Acato a sugestão de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria até, para ajudar na organização dos trabalhos, que Vossa Excelência pudesse determinar qual tempo que cada vereador terá para formular a sua pergunta e dirigir ao secretário, para que a gente já possa começar a pensar, a sintetizar, para dentro do tempo que Vossa Excelência distribuir, nós possamos ser bem objetivos, para que a gente não tenha disparidade nos tempos utilizados por cada parlamentar. Vereadores, nós teremos, eu acho que um tempo razoável seria de 5 minutos para cada vereador, a gente sempre, se puder um pouquinho mais, mas desde que não extrapole, porque nós temos 2 secretários, meia hora para cada um, 1 hora. Nós temos 12 vereadores, 5 minutos para cada um, mais 1 hora, 2 horas. Nós já temos aí quase 40 minutos de sessão. Então, nós teremos 20 minutos aí para que essa tolerância aí que passa por aqui para lá. Então, dentro de 5 minutos. Tá, senhor presidente, ainda querendo ajudar a organizar, depois que o vereador faz a pergunta de 5 minutos, claro que o secretário irá responder. Então, essa resposta, eu também creio que Vossa Excelência poderia dar um tempo para que nós não estendamos muito, nem nas perguntas e nem nas respostas, para que nós possamos atender os outros secretários também. Vossa Excelência pudesse também determinar esse tempo, seria importante. Vamos começar a participação, portanto, do nosso secretário de Projetos Especiais, nosso querido Luiz Carlos Ferreira. Todos. Luiz Cláudio, desculpe, Luiz Cláudio. Boa tarde. Meu nome é Luiz Cláudio Ferreira, boa tarde a todos e agradecer à Câmara o convite. Eu estou falando normalmente, amigo. Dá para ouvir agora? Você me ouve bem? Pode ir. Então ele fala daqui, aqui ficou bom o som. Dá para ele. O que dê para falar, tá bom. Melhorou agora? Bom, eu sou um arquiteto, já trabalho com arquitetura há 30 anos, já se envia a outros governos, mas eu encaro um funcionário como um secretário, que é um servidor de toda a população, independente de governo ou não. Eu estou colocando meu trabalho à disposição da população de Nova Friburgo e tentando me empenhar o melhor possível nas minhas funções. Assumi a Secretaria de Projetos Especiais há cerca de 2 semanas. Estou tomando pé da situação toda, como que está acontecendo, e tudo que ela planeja e trabalha. A Secretaria de Projetos Especiais é uma secretaria que trabalha ligada a um setor de convênios, que é uma subsecretaria, que trabalha capturando verbas dos ministérios para viabilizar obras. A Prefeitura de Nova Friburgo viabiliza obras grandes e eventos através de repasse de verbas de ministérios. E a Secretaria as executa com licitações baseadas nessas verbas. Nós temos hoje em curso uma das grandes obras de Nova Friburgo, que é a obra do PAC referente ao Rio Bengalas. São praticamente 2 quilômetros de obras, tá?
e canalizações feitas ao longo do rio, né, das quais, se vocês observarem, eu visitei a obra cerca de uma semana atrás, e a obra já está praticamente próxima da barragem, e se essa obra não tivesse sido executada, é bem provável que 2 unidades industriais de Friburgo importantes, que é a Stam Metalúrgica e a União Mundial, estivessem caído com as enchentes. Então, eu acho que a responsabilidade da Prefeitura nessa obra é muito grande. Agradeço ao engenheiro Luiz Cláudio Gonçalves, que é o condutor da obra, com exatidão e muito correto, e acho que é uma obra importantíssima para o município. Nós temos vários convênios também de outras obras em curso, tá? Uma série de ações imediatas, outras que a Caixa Econômica vai aprovar, mas eu acho que eu vou falar para vocês o que nós estamos pensando daqui por diante. No dia que houve a catástrofe, né, eu saí da minha casa e coloquei minha roupa normal e fui para trabalhar. Quando eu desci da porta, que eu vi tudo arrebentado, eu moro na Vila Amélia, eu voltei para meu apartamento, coloquei uma galocha e saí na rua para ver se eu conseguia chegar à prefeitura. E, diante de tudo que eu vi, né, quando eu voltei, eu comecei a formular uma série de questões do que eu achava imprescindível em termos de obra. Tá? No meu ponto de vista, eu acho que, da magnitude da catástrofe que hoje, eu acho que, em termos de obras para a cidade, tem 2 coisas importantíssimas. Uma é a MOP desenvolver um relatório que já está em 359 eventos listados, tá? Já partindo para mais de 400, que são obras que concernem a desmoronamentos. Se vocês observarem a foto aérea de Friburgo, os eventos de desmoronamento são muito grandes. Mas tem uma outra coisa que até agora não foi falada, e eu iniciei meu trabalho na secretaria focando nesse assunto, que é a drenagem urbana. Nós temos 2 coisas acontecendo. Uma é o desmoronamento, que vai implicar em uma série de contenções, uma série de obras de arte de contenções de encostas, mas temos um problema seríssimo em Nova Friburgo, que é uma drenagem urbana que é obsoleta. Então, eu iniciei a minha gestão há cerca de 2 semanas, focalizando e já iniciando um orçamento para um projeto que eu consegui, que já tinha de governo anterior, que é um projeto que faz uma drenagem que pega a rua Monte Líbano, passa pela Avenida Alberto Braune e desemboca na rua Farinha Filho. A importância desse projeto é que ele seja uma alavanca para outros projetos de drenagem, a gente consiga capturar a verba dos ministérios e iniciar um plano grande de drenagem urbana. Já existe um relatório de drenagem urbana grande feito no governo passado e a gente agora tem que detalhar tudo isso e montar esse projeto. Então, em síntese, eu acho que a secretaria tem que resolver um assunto da drenagem urbana, visto que toda a parte de contenções de encostas ficou sob responsabilidade da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Ícaro, e eu acho que a Secretaria de Projetos Especiais vai focar e vai se concentrar nesse trabalho, tá? Além dos convênios que já estão em curso, que envolvem obras de hospitais e uma série de outras obras. A princípio, então, é isso que eu queria dizer, né? Com 30 anos de experiência na minha profissão, eu quero dar o melhor de mim nesse trabalho. Conto com uma equipe excelente, as pessoas que trabalham comigo são pessoas de excelência total, eles se dedicam o tempo todo às suas tarefas, todos eles sabem muito bem o que estão fazendo. Nesse momento, nenhum deles se ausentou da prefeitura em relação a nenhuma tarefa que foi chamado, e eu só tenho que agradecer a minha equipe toda que está me ajudando, e com a força de vocês todos e a ajuda de Deus, vamos reconstruir a cidade, se Deus quiser. É isso aí. Convidar o nosso secretário de Obras, nosso Hélio Gonçalves Corrêa, que também pode utilizar esse tempo. Bem, boa tarde, nosso presidente, aos vereadores, aos colegas aqui secretários e a todos que aqui estão presentes, dizer da nossa satisfação em poder estar aqui hoje, esclarecendo muitas dúvidas e também uma prestação do nosso trabalho para com o povo Nova Friburgo. O nosso prefeito foi muito feliz na explanação dele, quando ele diz que realmente ele entregou a chave ao vice-governador. Por quê? Porque nós, na verdade, o que aconteceu nessa cidade, eu posso dizer, porque eu até aqui
Corri todos os 4 cantos dessa cidade. Então, não conheço muito, mas conheço bem. Então, quando ele diz que mandou fazer uma chave para entregar ao vice-governador, realmente ele foi muito feliz, porque nós, aqui da cidade, da prefeitura, nós não tínhamos nenhuma condição, a não ser falar para vocês o seguinte: vamos limpar a cidade com o nosso equipamento em 2 anos. Menos não era possível. Então, quando o prefeito teve a humildade, a capacidade, como prefeito, chegar e dizer a chave está aqui, ele realmente foi muito feliz. Porque aí, através do vice-governador, veio o governador, veio a presidenta Dilma, junto ao vice-prefeito, vice-governador, veio o doutor Ícaro, que é o presidente da EMOP. Então, daí nós fizemos o quê? Nós nos colocamos a ser um encarregado, um companheiro das autoridades que vieram de fora. Porque, senão, nós não tínhamos nenhuma condição de tocar a cidade, de abrir essa cidade novamente, porque a cidade foi fechada. Haja vista, por exemplo, que vocês... São Lucas está fechado até hoje. O Raul Sertã, que está aqui, a doutora Jamila, nossa companheira, que sabe como ela conseguiu chegar até o hospital. E, enfim, toda a cidade de Bartilama. Olha, nós temos hoje que reconstruir 138 pontes, entre pontes e pontilhões, que eu estou dizendo. Quer dizer, barreiras, nós não andamos em nenhuma parte de Nova Friburgo a 100 metros sem encontrar uma barreira, de um lado ou de outro. Fora as galerias, que estão todas entupidas, todas quebradas, calçadas. Enfim, nós estamos realmente... O que aconteceu com Nova Friburgo foi simplesmente que, em 10 horas, nós temos que trabalhar 10 anos para reconstruir essa cidade. Então, não adianta a gente querer inventar história, porque esta é a realidade da nossa cidade. Fora, por exemplo, a perda dos nossos amigos, dos nossos companheiros e parentes que foram através dessa tragédia. Então, hoje nós estamos o quê? Nós estamos ainda limpando, viu, presidente? Ainda limpando a cidade, limpando os bairros, limpando, abrindo estrada nos distritos, que ainda tem estrada aí, ainda tem distrito que está incomunicável ainda, que nós não conseguimos chegar. Aí vocês podem perguntar, mas com tantos equipamentos, é verdade, temos muitos equipamentos, mas o problema é muito maior do que os equipamentos que estão em Friburgo. Então, nós estamos aqui a cerca de mais de 300 equipamentos pesados, incluindo tratores e patrol, máquinas e etc. E mais uns 300 caminhões que estão aqui transitando até 10 horas da noite, e às vezes até a noite toda, para a gente poder chegar a um bom termo. Então, nós estamos com problemas em toda a cidade, todos os bairros e todos os distritos. Nós temos aqui um problema muito sério, viu, senhor presidente, que é a locação de quem perdeu suas casas. Nós não temos, hoje, 2.000 imóveis, 3.000 imóveis para poder alocar essas pessoas. Então, fora isso, nós temos aqui bairros que estão realmente com muito perigo. E nós não temos condição a não ser ir lá criar um desvio de uma água, de uma galeria, ou se mesmo fazer uma contençãozinha precária, porque qualquer contenção hoje, acima de 100 metros por 50, é a média de 5, 10 milhões de reais, é muito caro. Então, nós temos hoje, já cadastrado, já enviado a Brasília, projetos de 71 encostas. Isso, a gente está esperando que venha, já no início agora,
sei lá, 40, 50, já é uma grande obra para Friburgo. Agora, imagina, nós já temos conhecimento de 415. Então, só resta uma coisa, pedir a Deus para não chover tanto. Porque anteontem, quando começou as chuvas, eu fico sem saber o que fazer. Porque vocês podem pensar que é fácil, mas não é não. É muito triste para a gente que está convivendo, vivendo essa situação. Muito triste, muito. A gente viveu até aqui, a gente está com equipamento num bairro, depois tem que tirar aquele equipamento, porque tem que procurar corpos do outro lado. Procura corpos, não encontra. Quando a gente vai pegar um desaterro, a gente pega cabeça, pega braço, pega de ser humano que perdeu sua vida. Então, a coisa é muito séria, muito séria. Eu estou aqui dizendo para vocês o seguinte, nós estamos fazendo tudo o que podemos e o que não podemos fazer. A luta é permanente. Os secretários todos da prefeitura, olha, todos, sem exceção, estão trabalhando demais. Por exemplo, o procurador que está aqui, o Hamilton, está incansável. O que esse homem trabalha, atendendo a saúde, atendendo a obra, atendendo todos, de um modo geral. A Procuradoria trabalha às vezes até 2 horas da manhã, cheguei lá, está o Hamilton lá trabalhando. Quer dizer, todos os secretários, secretário de Agricultura, ele já não é nem mais secretário de Agricultura, ele é dono de obra, ele limpa a barreira. Quer dizer, a doutora Jamila, com esse hospital, que já pegou esse hospital já ruim, já difícil, está lá, coitada, se virando como pode, e ainda mais agora com o nosso hospital fechado, que é o São Lucas. Vocês não imaginam? Itapiruna fechou, numa hora errada para nós. Por quê? Porque Itapiruna fazia uma grande parte de atendimento lá. E hoje? Hoje nós não temos Itapiruna e não temos aqui em Friburgo o São Lucas. Está aí a diretoria do São Lucas pedindo, pelo amor de Deus, para abrir. E nós muito mais. Porque se esse hospital não abrir, eu pergunto, doutora, senhora, que é médica e é secretária de saúde, se precisar fazer uma operação de cardiologia, por exemplo, de coração, do infarto, como é que nós vamos fazer? Mandar para o Rio? Mandar para São Paulo? Será que essa pessoa que vai infartar, os parentes, os amigos, têm condições de mandar para São Paulo, para Rio? Então, essa é a vida que nós estamos vivendo. Então, eu saio de manhã, sou cobrado de manhã à noite, não tem local, não tem hora para almoçar. Porque tem que cobrar mesmo, vocês têm que cobrar a mim mesmo. Agora, eu às vezes posso fazer e às vezes não posso. Mas estamos aí 24 horas no ar. Esse é o governo do Demerval, é o governo dos secretários, é o governo dos vereadores e é o governo de Nova Friburgo, junto com o governo do Estado e junto com o governo federal. Então, vocês não querem imaginar o que a gente passa também junto com vocês. Porque quando eu acabei de chegar aqui agora há pouco, já fui abordado ali por 4 senhoras. Da onde? Rui Sangrar. Olha, você não foi lá ainda. A minha casa está com barreira. Tem uma galeria que está jogando em cima da minha casa. Assim como ela, é quase toda Nova Friburgo. O Floresta, por exemplo, nós estamos lá querendo desviar uma galeria e não temos condições ainda. Duas Pedras, nós temos que fazer galeria nova, do Rio Bengala lá em cima, no Hospital São Lucas. O Córrego Dantas não é diferente. O Córrego Dantas tem que fazer, não sei como é que vai fazer, porque 50% ali não aproveita mais, não pode mais ser habitado. Então, temos que desviar Rio, temos que fazer nova galeria. Por exemplo, a UERJ. A UERJ, exatamente, inclusive, foi bom o meu amigo ali, falar, porque eu não tive condições de voltar para minha casa ainda, para o meu apartamento. Porque lá caiu lá atrás tudo e eu não tive condições de voltar. Eu estou também abrigado aí em casa de amigos. Então, essa é a nossa situação. A UERJ, por exemplo, não sei como fazer, porque a obra é muito cara hoje, muito cara, entendeu? Então, vai lá para o São Jorge, Rosa Branca está caindo. O Três Irmãos, tem uma fenda lá para mais de 100 metros.
Lugar 10 centímetros, lugar 30 centímetros, está para cair. E como é que faz? Vai tirar 1.000 pessoas, vai levar para onde? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. E eu fico muito agradecido ao senhor presidente, ao Cláudio Damião, que parece que foi o indicador dessa reunião, e a todos os vereadores, para dizer o seguinte: muito obrigado, porque é um momento a gente poder explicar ao povo, aos senhores e senhoras, o quadro que nós estamos vivendo. Viu? Quero agradecer aqui e dizer aos senhores e senhoras que eu não podia imaginar que o Demerval tivesse uma capacidade tão grande de absorver esse desastre que houve na nossa cidade, como ele fez, como ele está fazendo. Gabinete aberto, atendendo a todos. Qualquer autoridade, qualquer um dos senhores, ele está atendendo diretamente nessa situação que nós estamos vivendo. Então, eu quero parabenizar de coração ao nosso prefeito Demerval, porque ele tem sido uma pessoa, olha, eu fiquei surpreso com ele e estou muito feliz dele estar na frente da nossa cidade. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado mais uma vez. Vamos abrir essa segunda parte com a participação dos senhores vereadores. Vou começar pelo vereador que propôs, vereador Cláudio Damião. Gente, mais uma vez agradecer aqui a presença dos secretários e os esclarecimentos que vão ser prestados nesta oportunidade. Falo aqui, secretários, algumas questões relativas ao meu mandato, especificamente, e outras que são indagações da sociedade que nós aqui representamos, já que a população não tem, na sessão, já foi dito pelo presidente, a possibilidade de se manifestar. Faremos algumas perguntas em nome dessa população. Eu queria abordar aqui, inicialmente, a questão de que nós tenhamos, eu sei que não é fácil, né? É difícil nesse momento de tanta dificuldade, mas relatórios mais pormenorizados, que a gente pudesse ter a disponibilidade desses relatórios, talvez via internet, para que as pessoas pudessem acessar em face do que está sendo feito, dos projetos, dos convênios com o governo federal, de uma forma mais fácil de acessar, que as pessoas têm perguntado e cobrado muito isso. Então, fica aqui uma sugestão. A outra questão, falando em nome da comunidade do Alto do Catete, eles têm reclamado muito da necessidade da presença da prefeitura ali. Eles estão se sentindo ilhados, sem condução, sem facilidade de trânsito. Então, a Associação de Moradores do Alto do Catete faz esse apelo. O secretário Luiz Cláudio falou sobre a questão do Rio, um investimento bastante elevado aqui do governo federal, da ordem de 60 milhões, alguma coisa por aí. E tem uma dúvida que perdura com relação ao estudo que foi feito pela USP sobre o aprofundamento da calha do rio. Nós todos sabemos que o rio sofreu um alargamento e muragem, né, nas suas margens, mas tem um projeto de aprofundamento da calha, que é um projeto apresentado pela USP e que não foi desenvolvido. E se a prefeitura pretende desenvolvê-lo ou não e por quê? Uma outra questão sobre o relatório da IMOP, não sei se foi o secretário Elinho que falou, da importância de nós também conhecermos esse relatório de obras da IMOP, que aí nós teremos condições de dizer para a população qual o projeto de obra que está estabelecido e para onde ele vai ser direcionado, no tempo que ele vai ser direcionado, e se a população também conhecendo, diminui um pouco essa ansiedade. Meu bairro, minha comunidade está inserido ou não nessa proposta. Então, pedi aqui que fosse divulgado esse projeto apresentado pela IMOP com relação ao relatório de obras. Uma outra proposta que eu acho que é fundamental a gente discutir é a questão da regularização fundiária. Nós não estamos aqui para culpar, foi governo A, foi governo B, no final a culpa é de todos nós. O município fica desordenado porque, ao longo do tempo, nós faltamos com a nossa obrigação e responsabilidade de regularizar o município em determinados aspectos. Então, tem um projeto de regularização fundiária que nós precisamos discutir para o município. Queria saber, porque eu já apresentei essa proposta na casa, e queria saber o que a prefeitura tem, enquanto gestor, pensado a respeito disso. Se acolhe a proposta que foi apresentada ou se tem um projeto diferente nesse aspecto. E uma outra pergunta aqui que vem através de e-mail, diz aqui: não temos habitações suficientes em Nova Friburgo para acolher tantas famílias. Quais são as propostas e os prazos para solucionar o problema da moradia? E os representantes do Fórum Sindical e Popular gostariam de que fossem esclarecidas algumas perguntas.
Quais as empreiteiras que estão contratadas e atuando em Nova Friburgo? Que obra está entregue a que empreiteira e qual o seu cronograma? Qual o custo da obra, das obras que estão em andamento e as que estão previstas para serem realizadas? Quantos contratados estão atuando? Quais as obras de prevenção com relação a rios, pedras, encostas, etc., que estão já no cronograma de obras, estão sendo executadas ou que estão previstas para serem realizadas? A princípio seriam estas as indagações, não vou me alongar aqui até para que possa permitir também a resposta dos secretários, e outras dúvidas que surgirem, eu acho que no decorrer também da sessão, se tiver oportunidade, a gente acolhe aqui os questionamentos dos presentes. Muito obrigado. Bom, quanto à sua pergunta do projeto da USP, o que nós temos a colocar é o seguinte: assim que eu tomei pé da Secretaria de Projetos Especiais, foi uma das coisas que eu vi foi rodar com o engenheiro Luiz Cláudio a obra do PAC e entender toda a obra dos muros. O projeto da USP, se você for observar bem, ele prevê uma laje ao fundo do rio. Para você construir uma laje no fundo de todo o rio, na extensão de 2 quilômetros, você tem alguns problemas. O primeiro é que você vai ter que fazer uma retirada de muito material do fundo do rio e ter um local que o INEA autorize a colocar esse material. A prefeitura, então, na época da gestão do Dr. Bermit, fez um estudo, né, da qual o engenheiro Luiz Cláudio participou, e a empresa desenvolveu esse projeto executivo, e chegaram à conclusão que era melhor aumentar a caixa do rio, a largura da caixa, e não executar a laje de fundo. Eu acho que foi uma decisão acertada, porque se tivesse feito a laje de fundo, essa obra do rio estaria 1/3 da obra, já teria arrebentado uma série de coisas no final, e eu acho que o desastre naquele final seria muito maior. Então, eu acho que foi uma decisão acertada dos engenheiros, e eu acho que, em relação ao projeto da UF, eles tiveram a decisão acertada de retirar a laje de fundo. Seria um grande canal com uma laje embaixo, não justificaria um projeto dessa envergadura. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, aumentou-se a caixa e viabilizou-se a obra, que já está praticamente na barragem. Eu fiz um conjunto de perguntas, até para facilitar. Para lembrar tudo que você fez é difícil. Eu posso retomar. Problemas no Alto do Catete, o relatório de obras da EMOP, para que possa ser apresentado a questão da regularização fundiária, a necessidade de relatórios técnicos que possam ser apresentados à população de uma forma mais facilitada, seja através da internet, dos meios de comunicação, enfim. Eu acho que a população está querendo isso, conhecimento do que está sendo feito, quando serão atendidas as... Eu acho que quanto aos relatórios técnicos, o que tiver ao alcance da Secretaria, nós vamos divulgar via internet. E o que nós temos de relatórios agora, Cláudio, são o que o Elinho falou. Eu recebi há pouco tempo 216 eventos listados pela EMOP, dos quais os eventos têm as intervenções que se imagina fazer. Para você ter uma noção, a maior parte das áreas você tem que fazer cortina atirantada, tem que fazer solo grampeado e outras obras de arte e de engenharia. São obras de montante alto, porque os deslizamentos foram muito grandes. Tá? Só que esse relatório ele não para em 216. Tá? Eu recebi um outro que vai de 216 até 359, com todas as fotografias, mas ainda não listadas as intervenções que são sugeridas. E vai chegar um outro relatório que vai chegar em 416 eventos. Então, nós estamos falando de 416 desmoronamentos grandes listados para serem executados. Foi o que o prefeito Emerval falou. Não há condição de se fazer tudo isso ao longo de 2 anos. Tá? É uma coisa que você vai começar... Foi feito um pedido já dos 70 eventos, tá? Para começar com 70 eventos, e nós estamos aguardando a liberação disso para ver como se começam essas obras, dos 70 eventos, e a partir daí, mais 70 e até liquidar todos que puderem. Só que ainda tem um pequeno detalhe. Dos 416 eventos, são eventos de grande monta. Não foram contemplados nos relatórios eventos pequenos. São 416 eventos grandes. São coisas monstruosas de tamanho. Então, a magnitude da reconstrução da cidade é uma tarefa hercúlea, que não vai ser necessário só contar com o meu trabalho e com o trabalho do Elinho. Vai ser, como se falou, o governo federal, o governo estadual, a população se mobilizando, porque as pessoas podem ajudar de uma forma ou de outra. Né? Você tem uma rua que você também pode, às vezes, lavar se você tiver água, você pode retirar algum entulho.
e eu acho que todos estamos juntos nesse barco. Realmente, para o barco não afundar, todos vão ter que participar. Agora, são obras muito grandes, e o que mais me espanta na história toda é o seguinte: nós estamos numa cidade que nós vamos fazer 416 obras para a cidade voltar ao que ela era. Nós não estamos fazendo 416 obras para a cidade melhorar. Algumas obras vão melhorar porque você vai retirar pessoas de lugares que são impróprios, você vai plantar lugares que teriam que ser plantados. Mas a maioria é para a cidade voltar ao que ela era antes do dia 12. Então, é uma questão a se pensar, é um dinheiro muito grande que vai ter que ser gasto para uma cidade voltar, em grande parte, ao que ela existia. Então, eu acho muito triste ter acontecido tudo isso. Agora, acho que, contando com o apoio dos governos todos, é bem provável que a gente consiga fazer uma boa parte disso. Abre o outro microfone, está com problema. Respondendo sobre o Alto do Catete. Nós sabemos, lá tem várias encostas para fazer, inclusive temos contilhões, já está, a firma Odebrecht está programada a começar lá semana que vem. Agora, com referência à quantidade, quanto está gastando e quanto vão gastar, e a quantidade de funcionário, eu não tenho esse dado, porque esse dado é da Imop. Mas eu posso perguntar, estar junto com o presidente da Imop, que se tornou até amigo nosso, dizer a ele, para enviar aqui ao presidente, ao senhor e aos demais vereadores, a quantidade de equipamento, quantas firmas, e provavelmente quanto ele está gastando, ou que ele possa gastar, porque isso foge da minha alçada, porque não está comigo. Então, isso eu me comprometo a falar com ele. Ele deve estar aqui na quarta-feira, e tão logo eu passo para o senhor o resultado. Senhor presidente, duas coisas. Com relação a uma indagação sobre as casas, a construção de casas populares. A gente sabe que existe, talvez até seja essa preocupação, existe uma intenção do governo municipal de construção na Fazenda da Laje. Nós temos apresentado aqui algumas outras sugestões de alternativas que devem ser observadas. O que pergunta aqui o cidadão é com relação aos prazos sobre a construção de moradias. Essa foi uma indagação. E a outra, com relação à questão da regularização fundiária, que faltou a resposta também. Sobre a questão das empreiteiras, quantas que estão sendo contratadas, as obras que estão sendo definidas e tudo mais, é um questionamento do Fórum Sindical e Popular que eu julgo importante. São 5 perguntas, até para conhecimento público. Se o senhor, secretário, puder trazer essas informações para que a gente possa, de fato, dar conclusão ao que está sendo solicitado aqui, seria de grande importância. Quanto às habitações, eu posso responder a sua pergunta pelo seguinte. A minha secretária... Tá bom, vai falar? Não, tá bom. Bom, as habitações populares, Nova Friburgo, existe um programa do governo federal que chama o programa Minha Casa Minha Vida, que vai passar agora para a fase 2. Nós estamos prospectando para Nova Friburgo 3.600 unidades habitacionais. Só que não é estratégia do governo, nem minha, colocar, como se diz no ditado popular, todos os ovos num saco só. Tá? Nós vamos pontilhar em vários locais da cidade essas habitações. A Fazenda da Laje, pela avaliação do governo do Estado e dos órgãos ambientais, vai ser executada na Fazenda da Laje cerca de 1.000 unidades. Só que quando você fala em 1.000 unidades num local, você não pode falar só em unidade habitacional, você tem que falar em escola, posto de saúde, posto policial, centro comercial, centro de serviço. Então você tem que criar um bairro com sustentação. Só que esse bairro também tem que estar ligado à cidade com alguma outra coisa que também induz a pessoa a ir ao bairro. Então, nós estamos propondo uma revisão do plano diretor em algumas áreas para poder fazer essas induções e vasculhando outras áreas que nos chegaram próximas da Campo do Coelho, áreas que nos chegaram próximas à Chácara do Paraíso, áreas que nos chegaram próximas ao Verde Vale, que é
que é ali naquela... esqueci o nome Nova agora. Suíça. Nova Suíça, também Nova Suíça, desculpa, Nova Suíça. E nesses lugares todos a gente já está estudando. Verde Vale, por exemplo, numa área que tem lá, já dão 400 unidades. Esse Chácara do Paraíso dão 800 unidades. Quando a gente soma tudo, vai dar em torno de 3.600, que é a média. Mas aí a gente colocando em unidades separadas, fica mais fácil de resolver esse problema. Quanto ao prazo, o programa Minha Casa Minha Vida ele tem um prazo de execução de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do montante da obra. Normalmente, uma obra de 1.000 unidades é 1 ano. Uma obra de 2.000 unidades passa a ser 1 ano e meio, mas você nunca pode passar de 1 ano e meio. E, normalmente, a Caixa Econômica ela vai te pagando e vai liberando etapas a cada 500 unidades. Então, você tem um projeto de 800, você faz 500, depois mais 300. Então, o programa habitacional do governo é acoplado ao programa habitacional federal, que é o Minha Casa Minha Vida, que varia de 0 a 3 salários, de 3 a 6 salários em diante. É isso. E só para finalizar a questão da regularização fundiária. A regulação fundiária está a cargo da Secretaria de Fazenda e Meio Ambiente, que estão fazendo esse processamento. Mas em cima do projeto que apresentei, ou é um projeto do município? Eu não sei lhe responder, porque a minha secretaria não cuida dessa pasta. Vamos avançar. O vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários, cumprimentar a todos. Antes, eu gostaria de parabenizar aos senhores secretários pelo trabalho, senhores secretários, prefeito, pelo trabalho realizado, principalmente durante esse desastre que houve em Nova Friburgo. Dizer que, na verdade, eu, como vereador já de algum tempo, estou no meu 5º mandato, quero ressaltar a facilidade que nós estamos tendo hoje, principalmente por parte dos vereadores, né, alguns vereadores, com os secretários e com o prefeito, né? Porque, na verdade, a gente hoje tem uma facilidade muito grande. Eu, por exemplo, tenho acesso direto ao gabinete sempre, o que não ocorria, não era muito normal ocorrer nos governos anteriores. O senhor prefeito abriu as portas de forma que nós não temos dificuldade, que muitas das vezes nós temos assuntos urgentes para tratar na prefeitura e, de repente, a gente chega lá para resolver essa situação e muitas das vezes nós ficamos esperando. E hoje, em todas as secretarias, pode dizer, sem exceção, o secretário Ricardo está ali presente, que é o secretário-geral, a gente não tem dificuldade para falar com o secretário, então isso é importante, porque numa situação que nós estamos de urgência, de emergência, que muitas das vezes nós precisamos ser mais rápido, nós não estamos tendo essa dificuldade. Então, eu parabenizo ao secretário, ao prefeito, por tornar fácil essa convivência. Parabenizar também o prefeito municipal por ter tido a sensibilidade de receber o vice-governador e todas aquelas autoridades que nos ajudaram, né, estão nos ajudando até agora, pelo período dessa tragédia em Nova Friburgo. Dizer que tem duas coisas muito preocupantes, duas situações muito preocupantes em Friburgo. Uma é a questão da tragédia que ocorreu, outra é essa questão da instabilidade, infelizmente, da doença do seu prefeito municipal, que eu acredito, não sei se estou sendo aqui correto, mas eu acredito até que, devido a essa situação, essa indefinição, eu acredito até para a realização de convênios e contrato com empresas, com empreiteiras, está tendo uma certa dificuldade até por essa situação que não se resolve, né? A gente espera realmente que essa situação possa se resolver o mais rápido possível. Quanto à minha pergunta, eu tenho sido muito procurado, porque nós sabemos que diversos locais de Friburgo, muitos locais, caiu diversas barreiras e barrancos que, às vezes, têm 20, 30, 40 metros, e, além de ter uma casa em cima, tem outra embaixo correndo risco, né? E eu não sei até o momento, as pessoas me perguntam, vou citar, por exemplo, um caso da Rua Gustavo Lira com a Rua Espírito Santo. Existem 5 casas na Rua Espírito Santo que têm que ser demolidas. E embaixo da Rua Espírito Santo está localizada a Rua Gustavo Lira, que tem casas embaixo que também estão correndo risco. E a situação é muito preocupante porque, agora, bem recente, um dos moradores, uma das famílias de uma casa, na rua, precisamente o número 25 da Rua Espírito Santo, que a Defesa Civil foi lá, condenou, deu ordem para que se retirasse, que a casa precisa ser demolida, e as pessoas voltaram. Depois de, segundo a informação, não posso aqui afirmar com toda certeza, que a pessoa estaria até recebendo aluguel social,
e voltou para a residência com 8 crianças. Então, eu queria saber qual a determinação, que providências vão ser tomadas, e se a situação, por exemplo, as barreiras que caíram, que são muros caríssimos, que tem que ser feito, muros de contenção. Essa responsabilidade é da prefeitura, é do morador, vai haver uma parceria, como é que vai ser feito isso? Porque a situação é muito grave, e não é só, são muitos, e eu acho que, por mais que se tenha recurso do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, vai ser muito difícil essa reconstrução. Então, e se, por exemplo, a demolição é responsabilidade da prefeitura ou do morador? Porque, muitas das vezes, o morador não tem condição para demolir uma casa. Não tem a mínima condição. Na sua maioria, são pessoas pobres que não têm condição não só de fazer o muro, como também de arcar com a demolição. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, principalmente ao secretário de obra que está aqui presente, né, porque é uma situação preocupante, realmente, a gente não sabe, eu até posso dizer que eu, como morador do bairro de Olaria não foi, em vista de outros bairros, né, a situação foi muito menor, mas eu quero até parabenizar o secretário Rafael, que em tempo recorde conseguiu deixar limpo o bairro, né? O bairro a gente procurou o máximo possível trabalhar imensamente para colocar esse bairro em dia, mas a gente sabe que outros bairros têm os problemas muito piores, que precisam de uma atenção até maior, mas essa situação da reconstrução dos muros, essa situação da demolição das casas, que é um custo muito alto, eu gostaria de quem é essa responsabilidade, se é da prefeitura, se é do morador, ou de quem de direito. Se me permite, secretário, só mais uma pergunta que eu esqueci. Antes da tragédia, a situação das ruas asfaltadas de Friburgo já estava numa situação difícil, né? Após as chuvas, piorou muito mais ainda. Eu queria também perguntar ao secretário o que já existe de concreto para que a gente pudesse resolver esses problemas. Esse problema do reasfaltamento, do recapeamento desse asfalto, já que existe muitos bairros com muitos problemas, muitos buracos, e a situação está cada vez pior, cada dia que chove, piora mais. Obrigado. Senhor amigo vereador Reinaldo Rodrigues, você falou várias coisas aí, é importante esclarecer. Por exemplo, demolição é por conta da prefeitura, ou seja, tem uma empresa do Rio, contratada pela EMOP, fazendo as demolições. A Defesa Civil vai no local, verifica que aquela residência não pode mais ser habitada naquele momento, então está sendo retirada aquela família e faz um relatório, esse relatório vai a essa empresa vai lá e vai fazer a demolição. Isso é o mais fácil. O mais difícil é o seguinte, que a gente vai fazer a demolição daquela casa, resolver o problema daquela casa. E as outras casas que estão do lado ou embaixo? Então, nós temos dois problemas, numa hora só. Nós temos que demolir a casa e fazer um muro de contenção de onde saiu aquela casa ou do lado. Então, são dois problemas numa hora só. Mas, a princípio, e o que o senhor perguntou, quem é responsável pela demolição é a prefeitura junto com a IMOP. Nós estamos já fizemos para mais de 90 demolições lá no Floresta, e estamos seguindo em frente, agora vamos para o Córrego Dantas, e assim por diante. Especial com a população, Ministério Público, Defensoria Pública e Juiz, para solucionar esse primeiro problema. Elinho tem uma razão, é o município que faz. A Defesa Civil vem e marca a casa em vermelho, ela recebe uma notificação que não pode voltar para casa. Senhor presidente, a população não pode fazer pergunta? Não é para os vereadores? Eu estou respondendo. Amigo, por favor, pode continuar. O morador, o proprietário,
o proprietário recebe uma notificação que ele não pode voltar, ele pega os móveis deles, é selecionado na fábrica Ipum em local específico, eles vão ou por aluguel social ou para as entidades que nós estamos fazendo lá os alojamentos, para depois eles irem, em segunda hipótese, irem para as casas populares. A obrigação é nossa, mas antes ele recebe uma notificação de que não pode voltar e tem uma marca em vermelho nas casas. Isso é que ficou combinado, e isso na audiência especial, e isso é que está sendo usado. Obrigado. Vou fazer uma pergunta. Caso o morador volte para essa casa, a responsabilidade é determinação? dele. Nós estamos usando até força policial. Mas e a questão do aluguel social? É cortado? É não cortado, é cortado. Vereadores, se a gente começar a enraizar muito a sessão, a gente não vai sair daqui antes de segunda ou terça-feira que vem. Então, eu gostaria que os vereadores limitassem a 3 perguntas, porque senão a gente não vai dar tempo. Por favor, secretário, só para concluir. Agora, continuando respondendo sobre o asfalto. Veja bem, antes já estava ruim a pavimentação em geral em Nova Friburgo. Com o que aconteceu, evidentemente que dobrou os buracos. Agora, nós, nesse momento, não temos ainda recurso para a recuperação das ruas. Mas, ainda que tivesse, não poderíamos fazer já. Porque, enquanto tiver o transporte dessas barreiras, que são mais de 300 caminhões transitando na cidade, nós vamos construir e vai ser destruído imediato. Então, nós temos que esperar a limpeza toda e nós temos que fazer. Agora nós temos que cada bairro, cada rua, porque não é só asfaltar agora. Agora piorou. Mas piorou muito, não é pouco, não. Por quê? Porque nós temos que rever as redes, as drenagens. Senão, nós vamos jogar dinheiro fora outra vez. Então, já está sendo... O prefeito já esteve na Petrobras e de lá já veio com um sinal verde dizendo que a parte de asfalto ele parece que já está conseguindo e nós temos que fazer aí um convênio Estado, Prefeitura, Governo Federal para refazer as galerias. Porque existe um problema muito sério hoje em Friburgo. As ruas estão ruins, mas as galerias... A maior parte das galerias hoje passa debaixo de prédio, debaixo das casas, e que estão todas entupidas, todas danificadas. Então, nós temos que reconstruir também as galerias. E daí, depois, a pavimentação. Senão, nós vamos perder o que nós podemos ganhar agora da Petrobras. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, até eu quero só fazer uma observação aqui. Eu pedi a Vossa Excelência uma questão de ordem, porque era uma questão importante e na função parlamentar eu tenho questões de pedir a questão de ordem. Vossa Excelência sabe o apreço. Vossa Excelência sabe o apreço que eu tenho por Vossa Excelência. E é recíproco, vereador. Eu queria dar uma sugestão. Somente 2 vereadores até agora usaram da palavra. Ok, senhor presidente. Eu não tenho culpa se houve um prolongamento, senhor presidente. Por favor. Desculpa. Mas a questão de ordem que eu falei é a seguinte: foi levantada uma questão na assistência e eu gostaria, então, se as perguntas que fossem ser respondidas pelos secretários, que estão convidados para falar, pudessem ser respondidas por outros secretários, que nós façamos um acordo para que isso aconteça. Que pode acontecer uma outra pergunta que o procurador-geral da Prefeitura, por natureza, tenha a resposta. Então, eu creio que nós deveríamos de organizar essa questão. Essa é só uma sugestão, se Vossa Excelência julgar importante, Vossa Excelência pode acatar. Mas eu temo que isso possa ferir a um acordo feito anteriormente. Senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta aqui. Nós temos algumas situações. Nós temos antes do evento, nós temos durante o evento, nós temos o pós-evento. Antes do evento, nós sabemos todos que a cidade não estava às mil maravilhas acerca de organização, acerca de políticas públicas. E quando alguém diz que é culpa de todos nós,
os problemas acontecidos no Nova Friburgo, com relação a algumas áreas que poderia ter reduzido o número de mortes devido a denúncias feitas pelo Ministério Público com relação a algumas áreas habitadas, e isso não foi feito por governos anteriores. Esse é um ponto, é uma afirmativa que faço. E nós temos um evento, que foi uma catástrofe, que todos nós que pudemos participar, estamos vivendo esta grande tragédia. Nós temos uma outra questão, que era a obrigação do governo federal prestar o socorro imediato como deveria ser prestado, e prestou. Concordo plenamente com isso. Agora, senhor presidente, o que eu gostaria de saber não é simplesmente o que foi feito, porque o que foi feito, foi feito. Nós agora temos que pensar para o futuro. E lamento muito, nesta reunião, nós temos os secretários presentes e não temos acompanhando os secretários, as suas respectivas secretárias, para fazer uma ata, para anotar as indagações que estão sendo feitas nesta casa. Segundo, senhor presidente, o secretário Luiz Cláudio, secretário de Projetos Especiais, substituindo o secretário Berbert, que atuou durante até 12 meses atrás. Pergunta para o secretário doutor Luiz Cláudio. Doutor Luiz Cláudio, a Secretaria de Projetos Especiais atua buscando recursos, buscando fazer projetos para enviar para Brasília. Quantas pessoas atuam na Secretaria de Projetos Especiais para buscar esses recursos em Brasília? Só um minutinho, por favor. Faça as perguntas, por favor, vereador, aí depois a gente abre para responder. Então, essa é a primeira pergunta para o nosso secretário. Antes de mais nada, eu quero até parabenizar a todos pela ação que vem tendo. Segundo, nós temos alguns bairros, para o secretário Elinho, nós temos alguns bairros na cidade que poderiam, nesse momento, sendo urbanizados, sendo implementado grandes obras, poderiam